Você já se sentiu preso a algo que não escolheu? A um rótulo que te deram e que de alguma forma moldou a forma como você se vê? Talvez te chamaram de incapaz, de fraco, de inadequado. Talvez disseram que você nunca vai conseguir, que carrega uma herança de fracasso, que você vai repetir os mesmos erros da sua família. E o pior, com o tempo, você começou a acreditar. Mas hoje eu quero te levar por uma jornada transformadora, uma jornada de identidade, uma jornada de propósito. Porque Deus não te chamou para viver sob o rótulo que os outros te deram. Ele te chamou para viver uma identidade que vem do céu e não da dor. E para te mostrar isso, eu quero te contar a história de um homem que nasceu com um nome que era quase uma maldição e que terminou sua vida como o pai de uma nação. O nome dele? Jacó. Desde o ventre, Jacó já lutava. A Bíblia diz que ele e seu irmão Esaú se enfrentavam ainda no útero. Quando nasceu, Jacó segurava o calcanhar do irmão. Por isso deram-lhe o nome Jacó, que carrega o significado de enganador, usurpador. Um nome pesado, um rótulo que definia sua identidade. Ele cresceu ouvindo esse nome. Cresceu se vendo como alguém que precisava vencer os outros para ser alguém. Alguém que tinha que conquistar seu lugar à força. Quantas pessoas hoje vivem assim? Tentando provar valor, tentando ser aceitas, tentando alcançar um lugar no mundo, muitas vezes usando máscaras que escondem o vazio que carregam dentro. Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai e fugiu com medo das consequências. Mas o que ninguém sabia era que Deus já estava com ele, mesmo com seus erros, mesmo com a sua bagagem. Porque o nosso Deus não vê apenas o que somos agora, Ele vê quem podemos nos tornar. Foi em uma noite escura, sozinho, com uma pedra como travesseiro, que Jacó teve um dos encontros mais profundos com Deus. Ele sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos subiam e desciam por ela. E lá do alto, o Senhor disse: Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Jacó acordou assustado e disse: Deus está neste lugar, e eu não sabia. Esse momento é marcante. Deus não falou com Jacó quando ele estava limpo, perfeito, justo. Deus falou com Jacó no exato momento em que ele estava fugindo, no momento em que sua identidade ainda estava quebrada. E é exatamente assim que Deus faz com a gente. Ele não espera que estejamos prontos. Ele nos encontra onde estamos e nos revela onde Ele quer nos levar. Mas a transformação não vem sem processo. Jacó passou anos trabalhando para o seu sogro, Labão, sendo enganado, servindo por amor, enfrentando dificuldades. Era como se Deus estivesse polindo o seu interior. E talvez você esteja nesse lugar hoje, no lugar do processo, do cansaço, da espera, do quando vai acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está atrasado. Ele está tratando o seu caráter para você viver a plenitude da sua identidade. Jacó precisou servir por 14 anos por Raquel. Precisou lidar com a frustração, com a decepção. Mas ali, Deus estava lapidando um homem que seria patriarca. Porque o propósito exige preparo. E Deus não entrega promessas sem antes moldar o interior. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. Quando Jacó soube que teria que reencontrar seu irmão Esaú, aquele a quem enganou, o medo tomou conta. E foi naquela noite, sozinho, no meio do vale, que Jacó teve o encontro que mudou sua vida. Ele lutou com um anjo, lutou até o amanhecer. Lutou por algo que não era material. Ele lutava por sua identidade. Quando o anjo disse: Deixe-me ir, Jacó respondeu: Não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. E foi então que ele ouviu as palavras que quebraram
todas as correntes do passado. Teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó deixou de ser o enganador. Agora era Israel, príncipe, aquele que luta com Deus, aquele que tem autoridade espiritual. Ali, Deus ressignificou a história de um homem que o mundo já havia definido como um erro. E essa é a boa notícia para você hoje. Deus também pode mudar o seu nome, pode mudar a sua identidade, pode mudar o rótulo que colocaram sobre você. Talvez te chamaram de fraco, mas Deus te chama de forte. Talvez te chamaram de rejeitado, mas Deus te chama de escolhido. Talvez disseram que você não tem valor, mas Deus te valoriza ao ponto de te dar um novo nome e um novo destino. Depois desse encontro, Jacó andava diferente, literalmente. Ele mancava por causa da luta, mas cada passo que ele dava lembrava-lhe que havia sido marcado por Deus. O mundo tenta apagar nossas marcas, mas Deus transforma nossas cicatrizes em testemunhos. Porque quando você tem um encontro real com Ele, até o seu andar muda. Jacó foi ao encontro de Esaú, mas não como quem foge, foi como alguém restaurado. E o reencontro, que tinha tudo para ser um desastre, se tornou uma reconciliação. Porque quando Deus muda a identidade, Ele também restaura os relacionamentos. Jacó se tornou pai de 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel. Um homem que foi rejeitado agora é base de uma nação. O que foi rotulado como enganador, agora é lembrado como pai da fé. Isso nos mostra que Deus não nos chama pelo que fomos. Ele nos chama pelo que Ele sonhou para nós. E Ele não sonhou pequeno. Ele sonhou com você sendo instrumento de transformação. Sonhou com você vencendo a dor, superando o passado, vivendo a plenitude do propósito. Então pare de aceitar rótulos que te limitam. Deus não te chamou para viver na sombra dos seus erros, nem dos julgamentos alheios. Ele te chamou para viver como Israel, como filho, como filha, como alguém que carrega o favor dele. Se essa palavra falou com você, eu quero te pedir, se inscreve no canal agora, ativa as notificações, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo: eu sou quem Deus diz que eu sou. Isso fortalece sua fé e pode ser exatamente o que alguém do outro lado precisa ouvir. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que carrega um rótulo injusto. Você pode ser instrumento de libertação na vida dessa pessoa. Agora, eu quero orar por você. Feche os olhos, se puder, e ore comigo. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, quantos carregam rótulos pesados? Quantos foram definidos pela dor, pela rejeição, por palavras duras ditas por outros e até por si mesmos? Mas hoje nós declaramos que todo rótulo que não veio do Teu coração está sendo quebrado. Que toda identidade distorcida está sendo restaurada, assim como o Senhor fez com Jacó, faz conosco. Muda o nome, muda o destino, muda a visão que temos de nós mesmos. Que cada pessoa entenda que é amada, escolhida, separada para viver um propósito eterno. Que a mentira do inimigo perca força e que a verdade da Tua palavra prevaleça. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar esse vídeo te dizendo uma verdade que precisa ecoar no seu coração todos os dias. Você não é o que disseram que você é. Você é quem Deus te chamou para ser. Sua identidade está segura nele. Seu passado não define o seu futuro. A sua dor não determina o seu destino. Deus te conhece pelo nome, te chamou com propósito e está caminhando com você em cada passo. Então levanta a cabeça, respira fundo e declara com fé: eu sou quem Deus diz que eu sou. E isso é suficiente.
creia e confie nos propósitos de Deus. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.